Era a madrugada mais fria do ano em São Paulo. A garoa caía sem parar, transformando as ruas em espelhos molhados que refletiam as luzes amareladas dos postes. No centro da cidade, próximo ao terminal de ônibus, dois pequenos vultos se abrigavam debaixo da marquise de um restaurante popular. João, de apenas 9 anos, abraçava forte sua irmãzinha Ana, de 6, tentando protegê-la do frio que cortava como navalha. Ambos tremiam, não apenas pelo clima, mas pela fome que roía suas barrigas há 2 dias. Através da vitrine embaçada do restaurante, conseguiam ver o movimento interno e sentir o aroma de pão na chapa, café forte e ovos mexidos que escapava pelas frestas da porta. Era como uma tortura doce, que aumentava ainda mais a sensação de vazio. Ana e João, estou com muita fome. Ana murmura, encostando o rostinho no ombro do irmão mais velho. João, eu sei, Ana. Amanhã a gente consegue alguma coisa, prometo. Mas antes que pudessem se afastar, a porta do estabelecimento se abriu com um barulho de sininho. Uma mulher de cerca de 30 anos, cabelos presos num coque despretensioso e avental manchado de gordura, os observava com olhos cheios de compaixão. Era Helena. Helena, vocês estão com frio, não estão? Helena pergunta, secando as mãos no avental. Há 5 anos trabalhava naquele restaurante. Conhecia cada tipo de sofrimento que passava por ali. Helena, e entrem, vamos esquentar vocês. João hesitou. Estava acostumado com rejeição, com portas que se fechavam na cara deles. Mas algo na voz daquela mulher, na forma como ela sorriu, o fez confiar. Dentro do restaurante simples, com mesas simples e cadeiras desemparelhadas, Helena os acomodou numa mesa próxima ao balcão. Trouxe primeiro 2 copos de chocolate quente, daqueles feitos com leite de verdade, não pó solúvel. Os olhos das crianças brilharam como se tivessem encontrado um tesouro. Helena, como vocês se chamam? Helena pergunta, enquanto preparava 2 pratos fartos com arroz, feijão, ovo frito e linguiça. João, e eu sou João e ela é minha irmã Ana. João responde, ainda desconfiado, mas já sentindo o estômago roncar ao ver a comida chegando. Helena não fez mais perguntas. Entendeu que ali havia uma história dolorosa, dessas que só a vida consegue escrever. Ela própria conhecia a dureza da vida. Órfã desde os 14 anos, havia aprendido cedo que a sobrevivência dependia mais da solidariedade entre os esquecidos do que da compaixão dos privilegiados. Trabalhar em 2 empregos para sustentar a si mesma e ainda ajudar uma tia doente, lhe ensinara que às vezes, o pouco que temos é exatamente o que alguém precisa para seguir em frente. Ela deixou que comessem em silêncio, apenas enchendo os copos quando esvaziavam e cortando mais pão quando acabava no prato. Mas quando terminaram, João tentou explicar que não tinham dinheiro para pagar. Mas Helena apenas balançou a cabeça e embrulhou alguns pães numa sacola. Helena, voltem amanhã se quiserem. Helena diz, sem fazer alarde. E voltaram. Todos os dias, por quase um mês, os irmãos Figueiredo apareciam no restaurante de Helena. Ela sempre os recebia da mesma forma e sem perguntas, sem julgamentos. Aos poucos, foi descobrindo que eram órfãos recentes, que dormiam em lugares improvisados para não serem separados pelo sistema de abrigos. Helena, que ganhava pouco mais que um salário mínimo e dividia um apartamento pequeno com 2 colegas, começou a separar cobertores velhos, roupas que não usava mais, qualquer coisa que pudesse ajudar aquelas crianças a passar o inverno. Durante essas semanas, ela descobriu que João fazia pequenos serviços para conseguir alguns trocados. Ajudava a descarregar caminhão, limpava vidros de carros no sinal, catava latinhas. Ana ficava sempre por perto, brincando com bonecas improvisadas feitas de pano e gravetos. A menina tinha um jeito doce de falar, sempre agradecendo. Ana, obrigada, tia Lena. Antes de sair, Helena percebeu que João carregava uma responsabilidade pesada demais para seus 9 anos, mas também notou uma determinação férrea em seus olhos escuros. Ele faria qualquer coisa para proteger a irmã. Um dia, simplesmente não apareceram mais. Helena esperou 1 semana, 2 semanas. Perguntou para outros moradores de rua, procurou nos pontos onde costumavam ficar. Nada. Como se tivessem sido engolidos pela cidade grande. Os anos passaram devagar para Helena. Ela continuou trabalhando no mesmo restaurante, servindo marmitas para operários, estudantes e aposentados. Seus cabelos ganharam fios grisalhos, suas mãos ficaram mais calejadas, mas seu coração permaneceu igual. Vez ou outra, especialmente em dias frios,
pensava nos irmãos Figueiredo e torcia para que estivessem bem, onde quer que estivessem. 17 anos depois, numa quinta-feira nublada, Helena terminava seu turno, quando viu um carro preto estacionar em frente ao restaurante. Era um modelo caro, desses que chamam atenção no bairro. Do banco do motorista, desceu um rapaz bem vestido, alto, de terno social. Do banco do carona, uma moça elegante, com jaleco de profissional da saúde. Helena os observou pela vitrine, curiosa. Não era comum receberem clientes assim. Quando entraram, o rapaz segurava uma sacola de papel amarelada pelo tempo. João, tá adulto, a senhora se lembra de nós? Ele pergunta com voz embargada. Helena olhou-o mais atentamente. Havia algo familiar naqueles olhos, naquele jeito de inclinar a cabeça. Quando a moça sorriu, com os mesmos olhinhos doces de criança, ela sentiu o coração disparar. Helena, e João? Ana? Ana, tá adulta, somos nós, dona Helena. Ana diz, se aproximando para abraçá-la. Nunca esquecemos a senhora. João explicou o que aconteceu. Depois que desapareceram, foram encontrados por assistentes sociais e levados para um abrigo em outra cidade, mas conseguiram ficar juntos. Os primeiros anos foram difíceis, a adaptação, saudade, a luta para não serem separados. Mas João nunca esqueceu as palavras que Helena lhe disse numa daquelas manhãs frias. João, em off, narração, estude, menino. O conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Ele se formou em engenharia de software aos 23 anos, trabalhando em período integral para pagar a faculdade. Aos 26, criou um aplicativo que revolucionou a logística de pequenas empresas, e hoje sua startup empregava mais de 50 pessoas. Ana se tornou enfermeira e trabalhava num hospital infantil, especializando-se no atendimento de crianças em situação de vulnerabilidade social. Ela sabia exatamente como era estar no lugar delas. João, tá adulto, aqueles pratos de comida que a senhora nos deu não foram apenas refeições. João diz, tirando um envelope do paletó. Foi a primeira vez, depois da morte dos nossos pais, que alguém nos tratou como seres humanos, como se fossemos dignos de cuidado. Ana, tá adulta, por isso voltamos. Ana completa. Para agradecer e retribuir. Dentro do envelope, estava a escritura de uma casa simples, mas confortável, num bairro tranquilo, tudo quitado no nome de Helena, junto a um documento que garantia uma pensão mensal para que ela pudesse parar de trabalhar se quisesse. Helena, vocês não precisavam fazer isso. Helena sussurra, com lágrimas escorrendo pelo rosto. João, tá adulto, precisávamos sim. João responde. A senhora plantou uma semente de bondade em nós quando éramos apenas duas crianças perdidas. Essa semente cresceu e nos ensinou que sempre há esperança, mesmo quando tudo parece perdido. Os outros clientes do restaurante, que tinham parado de comer para assistir à cena, começaram a aplaudir baixinho. Dona Maria, a cozinheira, saiu da cozinha, limpando as mãos no avental, também emocionada. Naquela noite, enquanto Helena arrumava suas coisas no restaurante pela última vez, refletiu sobre como um simples ato de compaixão havia criado ondas que se espalharam por quase 2 décadas. Ela sempre acreditou que fazer o bem era sua obrigação moral, nunca esperou recompensa. Mas a vida lhe mostrou que a bondade genuína, mesmo a mais simples, tem o poder de transformar destinos e criar ciclos virtuosos que se perpetuam. A história de Helena nos lembra que não precisamos ser ricos ou poderosos para mudar vidas. Às vezes, um prato de comida oferecido com amor pode ser o divisor de águas entre o desespero e a esperança. Cada gesto de bondade que fazemos, sem esperar nada em troca, é uma semente que pode florescer de formas que jamais imaginamos, ecoando através do tempo e tocando corações que nem sequer conhecemos.